rádio. Clube FM. Sua manhã com mais alegria. Só aqui na Clube FM. Você está ouvindo Manhã na Clube. Está no ar pela Clube Guaxupapo, um bate-papo em prol de Guaxupé e dos guaxupeanos. É isso aí, são 10 horas e 37 minutos. Nós estamos começando mais um Guaxupapo, segunda-feira, sempre bom a gente bater um papo sobre temas relevantes para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. E eu tenho o prazer de receber hoje, dia 27 de fevereiro, aqui no nosso estúdio, o padre Alexandre, que é da nossa querida catedral, para nos contar um pouco sobre a campanha da fraternidade desse ano de 2023, que o tema é relevante, é importante, e ele está aqui para bater um papo com a gente, explicar tudo, o que é a campanha da fraternidade, como se dá. Primeiro, bom dia, padre Alexandre, obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui nessa manhã, viu, de segunda-feira. Bom dia, Vanessa, bom dia também a todos que estão ouvindo o programa nesta manhã de segunda-feira, começando a semana, né, Padre Alexandre? Padre Alexandre, a gente escuta muito falar sobre a campanha da fraternidade. Eu queria que o senhor explicasse pra gente o que é a campanha da fraternidade. A gente sabe, né, que é um chamado da Conferência Nacional dos Bispos, enfim, sempre tem um tema relevante da atualidade, e eu gostaria que o senhor explicasse pra gente. A gente ouve falar, mas o que consiste a campanha da fraternidade? Então, a campanha da fraternidade é uma ação da igreja. Ela teve o seu início, o seu germe, digamos assim, né? Lá em 1961. Depois, em 1962 aconteceu, mas muito localizada. Foi lá na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. E só depois, em 1964, é que começou a ser nacional como nós temos hoje, né? Foi então essa campanha conhecendo um caminho de evolução. Mas é uma, digamos assim, uma campanha que mobiliza as nossas comunidades, as nossas paróquias, a sociedade como um todo, para o despertar no sentido de sanar alguma dificuldade, refletir sobre algum tema importante. E é sempre muito atual, né? Sempre muito atual. Já conversamos por meio da campanha da fraternidade sobre diversos temas. A droga, a vida, a família, a água, enfim. Agora, sobre a fome, já é a terceira vez que nós estamos falando, a igreja está tocando neste assunto, né? A primeira campanha da fraternidade sobre a fome foi em 1975, a segunda em 1985 e agora em 2023 a terceira vez. Já falamos sobre educação, sobre a mulher, sobre a vida, conforme já falei, sobre os povos indígenas. Então sempre são temas assim que tocam diretamente a vida social. Esta campanha, repito, é esta mobilização das paróquias, da sociedade, dos homens e mulheres de boa vontade, né? Para que, à luz da palavra de Deus, olhando a realidade, todos possam refletir sobre algum tema que está aí, quem sabe doendo no corpo social, para que juntos a gente possa encontrar soluções também, à luz sempre da palavra de Deus. E a campanha da fraternidade, Vanessa, tem um específico interessante também. Ela é da Igreja Católica, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, mas ela pode também ser ecumênica. Em várias ocasiões ela se deu de forma ecumênica, né? Então é importante porque por meio dela também outras comunidades cristãs, outras formas de crer em Deus são chamadas, convocadas a abraçar uma causa. Então é uma campanha que mobiliza todos nós como irmãos e irmãs, né? Somos assim, Deus nos fez assim, e quem sabe a gente pode juntos, em alguns momentos, unir as nossas mãos para sanar alguma necessidade. E ela é sempre colocada no período da quaresma. Esta forma de nós nos mobilizarmos como paróquias, como irmãos e irmãs para sanar alguma dificuldade, refletir sobre algum tema, é sempre posto para nós a campanha, então, no período da quaresma. Porque a quaresma para nós católicos é este momento importante em que vamos nos preparar para a Páscoa. E então é aquele momento em que nós somos chamados a uma conversão. A campanha da fraternidade lembra, a conversão quaresmal não é apenas uma coisa intimista, eu para mim mesmo, digamos assim, né? Ou cada um para si próprio. Mas também esta conversão pessoal, ela tem que levar a uma conversão coletiva, a um pensamento social, porque a fé tem essa incidência social.
A fé não diz respeito apenas a mim e pronto. Eu e os demais. Eu Sim. e os outros. O ser humano é um indivíduo coletivo, é um indivíduo social, não tem jeito, A dimensão social é fortíssima na nossa vida. Sem ele nós não somos, aliás, sem essa dimensão a gente nem é. Eu sempre digo, em reflexões e homilias, que nós seres humanos não só vivemos, nós convivemos. E é esta convivência que nós, pela campanha da fraternidade, somos chamados a melhorar, né? Exato. Por exemplo, uma coisa que atrapalha abundantemente a nossa convivência social é o flagelo da fome. Por isso, vamos refletir, vamos pensar meios, saídas para isso. E o Brasil, a gente tem visto, né, Padre Alexandre, a gente tem sofrido, quem tem um pouco mais de sensibilidade, não só com o nosso entorno, mas com todo o país que tem vivido. A gente viu a tragédia Yanomami agora recentemente, né, que nos faz assim arrepiar. Exato. Enquanto seres humanos. Mas a gente vê todos os dias, como eu estava falando com o senhor antes da gente entrar no ar, eu que moro no centro da cidade, eu vejo todos os dias, pelo menos 2, 3 homens, principalmente homens, passando na minha porta para pedir R$2 para completar o valor de uma marmita, para pedir 1 litro de leite para os filhos que estão em casa. E o Brasil veio numa crescente nessa... voltamos para o mapa da fome, infelizmente, que a gente estava fora. E a importância desse tema ser discutido enquanto comunidade, né? Por isso que voltou. Com certeza. Digamos assim, esta experiência que você faz, que você acabou de contar, eu também faço, e eu tenho certeza que muitos aí dos nossos ouvintes estão sentindo, estão tendo a mesma percepção. Nós precisamos realmente de um processo de conversão pessoal para que não nos falte a sensibilidade, né? Para não virarmos as costas para essa necessidade. Realmente, o Brasil está aí nessa situação, voltou a figurar no mapa da fome, são cerca aí de 33 milhões, né? E outros milhões e milhões estão numa situação que o texto base aqui da campanha diz para nós, de insegurança alimentar. Tem aquela insegurança leve, tem aquela insegurança moderada e tem a insegurança grave, que é passar fome. Eu digo sempre o seguinte, Vanessa e aqueles que nos escutam, sentir fome é natural. É natural, todos nós sentimos fome. Então é também natural, deveria ser pensado como natural a gente, digamos assim, unidos, né? Buscar solução. Então uma coisa muito importante, Vanessa, que eu gostaria de destacar aqui, conversando sobre a campanha da fraternidade, é que ela não pode ser pensada e vivida por nós de maneira político-ideológica. Não é. Nós estamos fazendo e sempre fazemos a campanha da fraternidade iluminados pela fé. É por conta da palavra de Deus. Inclusive, o tema é fraternidade e fome. O lema é dai-lhes vós mesmos de comer. Mateus, capítulo 14, versículo 16. Aliás, eu convido o pessoal que está ouvindo a tomar, quem sabe, a sua Bíblia em algum momento e ler todo o trecho da multiplicação dos pães. Mateus 14, de 13 a 21, que é a fonte inspiradora desta campanha. Hoje, Vanessa, o evangelho deste dia, 27 de fevereiro, fala para nós, pelo evangelho de São Mateus, capítulo 25, o juízo final. E Jesus diz claramente, os benditos que vão ser acolhidos na vida eterna são aqueles que atenderam ou escutaram o apelo dele. Eu estava com fome e você me deu o de comer. Eu estava com sede, você me deu o de beber. Eu estava nu e você foi lá me vestir. Doente ou preso, você cuidou de mim, você me visitou. Ele diz assim, eu estava com fome. Ele não diz, alguém estava com fome, você foi lá e deu de comer, não. Ele se identifica. Então é uma obra de misericórdia corporal. Eu digo que a campanha da fraternidade deste ano, muito especialmente, ela inteira é uma obra de misericórdia, porque está tratando daquilo que Jesus no evangelho está dizendo. Eu estava com fome e você me deu de comer. Agora, além das ações pessoais, estas, por exemplo, que você faz, que eu faço, depois a gente pode até citar aqui rapidamente algumas coisas, a campanha nos chama a atenção para cobrarmos também ou descobrirmos formas de ação coletiva. A igreja como um todo, a sociedade civil, a questão das políticas públicas que os nossos governantes, né, a nível municipal, estadual e federal podem fazer. São muitas as iniciativas, são muitas as possibilidades para que a gente acabe com este flagelo da fome. A gente pensar
né, que uma família, uma criança pode dormir passando fome. Isso particularmente me afeta muito, né? E eu acho que deveria afetar as pessoas como um todo. Nós temos, no momento que a gente quer, né, nas nossas casas, acredito que a maioria, se não todos que estão nos ouvindo, digamos assim, tô com fome, tem alguma coisa na minha casa e eu como. Então eu não sinto a dor da fome. Eu não sinto a dor da fome. Mas eu posso me sensibilizar com aqueles que sentem. Aliás, Sim. posso não, é a minha obrigação. Né? Vamos imaginar assim, mas aqui em Guaxupé, aqui nós não temos essa realidade, vamos imaginar. Tá bom, mas é só Guaxupé que existe? Tem um mundo. Né? Descendo, nós temos países. Vamos pensar no Brasil, é grande. Aqui na minha rua pode não ter, mas nesta extensão toda do Brasil, quantos? Estamos dizendo aí 33 milhões passando fome. Mas aqui em Minas Gerais, não. Aliás, aqui em Guaxupé não, mas em Minas tem. Mas no sul de Minas tem. Mas na região que Guaxupé pertence, tem. Às vezes na minha rua tem. É que eu não tenho sensibilidade de perceber. Não sabe. Exatamente. Então a gente tem que pensar assim mais amplamente para resolver os problemas também localmente. Exato. Algumas pessoas com relação a esse tema mesmo, que tem sido muito criticado, é bom dizer isso, quase toda a campanha da fraternidade tem bastante críticas. E esta não poderia ser diferente porque toca num problema social, que pode ser, repito, ideologizado politicamente, o que é muito ruim. Nós estamos fazendo por conta da nossa fé, não por conta de ideologia política. Aliás, todas as ideologias políticas deveriam convergir para sanar esse problema. Não ficar discutindo quem está certo ou quem está errado, porque tem um problema ali. Exato. Muitos dizem assim, olha, não, mas tem muita gente que realmente, esses que pedem, por exemplo, não precisam. Ou então, o problema não é tão grande assim, não. É bem menor do que está sendo colocado. O monstro não é tão grande. Isso é uma forma da gente esvaziar o problema. Quando a gente faz isso, o problema é, digamos assim, descuidado. E ele permanece. Sim. Então a gente tem que enfrentar o fantasma como olhar ele de é. frente, Exatamente, né? Enfrentar o problema. E não ficar encontrando desculpas para que a insensibilidade que a gente tem cresça, né? E tudo continue do mesmo jeito. Exatamente. Quais são as ações práticas para esse período aí que a gente entra da campanha da fraternidade? Começou na quarta-feira de cinzas, né? Começou na quarta-feira de cinzas, vai até o final da quaresma, mas, digamos assim, não é que terminou a quaresma, pronto, não vamos falar mais disso. A campanha da fraternidade, ela tem, cada ano, um tema, mas ela tem objetivos que perduram. Sim. Por exemplo, no final, lá no Domingo de Ramos, nós fazemos a chamada coleta da solidariedade. 60% do arrecadado fica na diocese, para que a diocese possa cuidar de projetos dentro da temática de socorro. E outros 40% são enviados à CNBB. A CNBB recolhe um monte de projetos que são enviados para ela também, seleciona alguns que estão mais dentro daquilo que é o tema e financia esses projetos também. Claro, tudo dentro de editais, prestação de conta, tudo certinho. É uma forma belíssima da gente ajudar. Eu digo sempre o seguinte, às vezes eu não sei diretamente a quem ajudar, mas eu posso ajudar quem ajuda. Sim. Vejam, aqueles que estão nos ouvindo. Aqui na Catedral nós temos, por exemplo, o Colo de Mãe, que ajuda, é um tipo de movimento da nossa igreja que ajuda muita gente. Temos a Pastoral da Saúde, que tem prestado um serviço maravilhoso. Temos a Pastoral da Criança, que também tem contato direto ali com muitas pessoas necessitadas. Temos agora a Pastoral da Educação, que também tem prestado algum serviço junto àquelas pessoas mais carentes. Então são muitas formas. Eu posso ajudar quem ajuda, né? Mas vejam, vocês que estão nos ouvindo e a Vanessa aqui, há propostas a nível pessoal. Por exemplo, você, aquele que nos escuta, partilhar do muito ou do pouco que se tem. Eu posso partilhar, não preciso esperar ninguém falar para mim, eu posso por mim mesmo, pela minha consciência. Praticar a partilha na família, na escola, no trabalho. Jejuar em atitudes solidárias. Nós sabemos que o jejum é uma prática quaresmal, mas realizá-lo nessa dimensão solidária, ou seja, um exemplo, eu não vou comer carne na quaresma, tá bom? Eu posso me perguntar, mas o que eu estou fazendo de diferente? Porque afinal de contas são milhões que não comem mesmo. E eu até tenho uma pergunta aqui sobre isso. O que a gente faz? O que a igreja está chamando? Eu faço meu jejum, não tem problema.
Mas lá no final da quaresma, isso pode ter rendido uma economia. Que a gente não pode, então, reverter essa economia para a gente mesmo. Aquilo que eu economizei, da penitência que eu estou fazendo, eu vou ajudar. Eu vou doar para uma família, eu vou doar para uma instituição que cuida, né? É o jejum solidário. Sim. Me ajuda pessoalmente a vencer o egoísmo. Sim. Não basta até eu disse esses dias, né? Eu faço meu jejum. Que bom. Terminou o meu jejum, eu sei que eu vou comer amanhã, eu sei que eu vou comer depois, eu tenho que comer. Então vamos fazer o jejum solidário. É, né? Aqui, ó, Maria Aparecida, só para pegar o gancho, padre, que eu tô de olho aqui no nosso WhatsApp. A Maria Aparecida pediu justamente para você falar sobre as promessas de quaresma, né? O que o senhor acha e, enfim, ficar sem beber um refrigerante, comer um alimento, por exemplo. O que é exatamente isso, né? São práticas muito importantes. Nós temos 3 práticas que nós precisamos compreender e fazer valer sempre na nossa vida. A oração, a esmola e o jejum. A oração, claro, todo dia. A pessoa que tem fé, ela tem que alimentar essa fé. E a oração, que é esse contato com Deus, é fundamental. Só que quando eu rezo, eu não rezo apenas intimista, né? Eu e Deus e pronto. Eu e Deus, mas eu vou aprender de Deus de tal maneira que eu sou lançado também para uma situação de coletividade, de solidariedade, como sempre fez Jesus. Aliás, acho que amanhã que o Evangelho vai nos ensinar Jesus dando a oração do Pai Nosso. Se o Pai é nosso, nós somos todos irmãos. Então eu rezo ao Pai, eu e Deus, Deus e eu. Entra lá no seu quarto, fecha a porta, reza. Deus que veio escondido saberá te dar recompensa. Mas essa oração não fica somente entre eu e Ele. Tem coisas que são íntimas, sim. Mas eu aprendo que eu também preciso socorrer os outros. Como Jesus me socorreu, né? Eu faço também. O jejum, nessa dimensão que a gente falou. Não só se privar de alguma coisa, mas também daquilo que você se priva, quem sabe você vencendo o seu egoísmo, você vai partilhar. Porque senão eu fico aí sem tomar o refrigerante. Ótimo, porque isso me educa. Eu digamos assim, eu domino, né, os meus instintos. Por isso que o jejum é importante, a penitência é importante, para que eu consiga controlar os meus ímpetos, né, as minhas necessidades. Eu tenho controle de mim, por isso que é importante. Agora, ganhou um outro aspecto. Além de autodomínio, é também uma forma que eu tenho de ajudar o outro. De partilhar. E temos a esmola. A esmola não é simplesmente você pegar lá um centavo, R$1, R$2, R$3 e dar para uma pessoa. Isto também. Mas a esmola aqui quer dizer caridade. É uma vida levada na dinâmica da partilha, daquilo que eu tenho e daquilo que eu sou. Porque às vezes a gente pensa caridade somente dando alguma coisa material. A atenção que muita gente hoje está precisando, porque tem muita gente com uma fome e uma sede imensa de pessoas que lhes deem atenção. O Papa Francisco diz isso para nós mais ou menos assim: quando alguém bater na sua porta, a tendência é, para quem sabe se livrar logo, vai lá, procura alguma coisa, dá lá para ele comer, dá uma coisinha para ele ir embora. O Papa, não, mas não é só isso. Aquela pessoa que está ali é uma pessoa, ela tem uma história. Então a gente precisa saber o nome dessa pessoa, conversar um pouquinho com essa pessoa, de onde você vem, né? Qual que é a tua história de vida, qual o teu nome. Falar o nome da pessoa é uma forma de valorizar aquela pessoa, amar aquela pessoa. Então ele está dizendo pra gente que não basta simplesmente você pegar alguma coisa e dar. O Papa Francisco, ele desafia a gente mais da conta, o tempo todo, a um passo a mais, né? É uma expressão maravilhosa de Jesus Cristo. Conversa um pouquinho com a pessoa, conheça um pouquinho da história dela, né? Então isto tudo ajuda a gente a viver essas práticas penitenciais da quaresma, mas nessa dinâmica da gente se tornar realmente uma pessoa nova. Porque senão termina, na próxima quaresma eu faço de novo e pronto. Sim. Mas não muda nada. Sim. O grande apelo, conversão, mudança de vida, de dentro para fora, não é o externo. Né? Externo é externo, né? Mas essa conversão interna, de tal maneira que o meu externo, o meu exterior, demonstra aquilo ou aquele em quem eu creio. Padre Alexandre, eu acho que eu podia ficar a manhã inteira aqui conversando com o senhor. Vamos marcar outras vezes. Eu acho importantíssima essa reflexão. Enfim, eu gosto demais de estar sempre recebendo, e esse tema da fome realmente pega em mim num pedaço do meu coração que mexe comigo. A Ingrid está mandando aqui um grande abraço, bênção, Padre Alexandre, aqui para você, obrigada. Padre, para concluir, deixa um convite para o pessoal conhecer a campanha, se engajar na campanha, o que pode fazer. Deixa um convite para os nossos ouvintes. Primeiro, a pessoa que está pedindo a bênção, Deus abençoe, né? E a todos, Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo aí, que bom.
Então, hoje, Vanessa, hoje às 19h30, depois da missa, nós vamos ter lá na Catedral uma formação sobre a campanha da fraternidade. O diácono Luiz Fernando vai nos ajudar a compreender, tendo aqui o material, né, o texto base da campanha. Então, é uma forma boa de conhecer, né, estudar o que o tema quer nos dizer. Na internet, se você procurar lá no site da CNBB, você vai ter um montão de informações. Sim. Então, hoje é muito fácil, quase todo mundo tem um celular na mão, né? Procure essas informações. Participando das missas, nós estaremos sempre falando sobre isso também. Inclusive apontando meios, né? Conforme eu falei aqui, alguns apenas que cada um pode fazer. Mas nós vamos apontar também como igreja, como sociedade, cobrar também um pouco dos nossos governantes, né? Que eles se unam em torno de uma causa. E uma coisa importante, já estamos terminando, é que a gente tem que entender o seguinte, para não perder a sensibilidade, que você tocou muito bem aí. Eu acho que a campanha da fraternidade precisa mexer nesse sentido da gente educar a sensibilidade. A gente não pode se tornar insensível à dor do outro, porque amanhã essa dor pode ser minha. Vejam, hoje eu estou bem, você também, graças a Deus. Quem está nos ouvindo também. Mas e amanhã? Vai que amanhã eu esteja necessitando de uma ajuda. Eu não vou querer que alguém me ajude? Logicamente, né? Vamos imaginar o pessoal que está passando aí por aquele problema grave das enchentes, da chuva forte lá no litoral. Vamos dizer, até antes, muitos... não, eu nunca vou precisar talvez de uma coisa assim. Bastou uma chuva mais forte, estão todos precisando de quê? Cesta básica vindos de fora, água, né? Socorro. Então amanhã para nós é muito incerto. A gente tem que ter sensibilidade. Hoje eu ajudo. Amanhã posso ser eu o necessitado dessa ajuda. Eu tenho dito também, tomara, rezo a Deus, que ninguém precise ficar aí mendigando ou batendo a porta de ninguém pedindo um prato de comida para sentir o que isto é. Não precisamos esperar isso. Nós precisamos nos mobilizar para que isso não aconteça. A fome é uma vergonha para nós, essa é uma verdade, né? Nós temos que converter o nosso coração, parar de ideologizar politicamente certas coisas e passar a olhar tudo pelo olhar da fé. É uma obra de misericórdia, dar pão a quem tem fome. É bíblico, é evangélico, é o querer de Jesus. Exatamente. Dona Rosa Donizete está mandando aqui, parabéns, Padre Alexandre, obrigada pela palavra linda. É isso aí. As minhas ouvintes, os meus ouvintes são muito bacanas, assim, que... Coisa boa. Mandam sempre mensagens de muita fé, de muito carinho, de muita... Que bom. De muita positividade. Padre Alexandre, muito obrigada. Já abro aqui o convite para quando a gente estiver chegando lá no finalzinho da nossa quaresma, perto da nossa Semana Santa, que o senhor retorne para falar as ações que a Catedral vai fazer e a gente pode acompanhar tudo por aqui. Com certeza, eu agradeço muito e renovo o convite. Hoje à noite temos a formação, né? Vá lá na Catedral, participe das missas, que eu repito, nós vamos estar sempre falando disso. Procure nos sites da CNBB e outros lugares da própria Diocese, que nós vamos estar sempre falando sobre isso, para que cada um possa descobrir, enquanto pessoa e enquanto membro de uma comunidade, de uma sociedade, o que se deve fazer, como se deve pensar, para que a sensibilidade não seja roubada de nós. Exato, é muito importante. Padre Alexandre, muito obrigada novamente. Fique aqui com a gente no nosso Manhã na Clube. A Rádio Clube apresentou Guaxupapo, um bate-papo em prol de Guaxupé e dos guaxupeanos. Clube FM 106,5. Todo mundo ouve. Todo mundo gosta. Rádio Clube. Você tem perda de audição? Nós podemos te ajudar. Conheça a Videx Sul de Minas e se surpreenda com o que há de mais avançado em aparelhos auditivos. São mais de 20 anos de experiência